2024 marca uma efeméride que é muito importante para o Ceará, os 70 anos da UFC. A Universidade Federal do Ceará é uma referência na formação acadêmica e no impacto que possui na política, na economia, na infraestrutura, nas cidades, ou seja, é a cara do Anuário do Ceará. Não por acaso, o aniversário da UFC é o tema do capítulo especial do Anuário desse ano. E é com o reitor da UFC, professor Custódio de Almeida, que a gente conversa no programa de hoje. O programa do Anuário já está no ar. A nossa mais antiga e mais importante universidade chega aos 70 anos. A UFC é hoje comandada não é nem o termo adequado para a academia, ela é gerida, por assim dizer, pelo reitor Custódio de Almeida, um professor com formação na área de tecnologia e também na área de ciências humanas. Custódio está aqui conosco no estúdio nesse programa que marca o encerramento da temporada do Anuário do Ceará na TV. Professor, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Jacélio, um grande prazer estar aqui com você, principalmente falando desse tema, 70 anos da UFC. Minha casa há muitos anos, né? Esse ano, em 2024, desde que entrei como estudante na computação, são 40 anos de UFC. 40 anos. Isso. Bom, nessa série de programas, reitor, a gente recebeu aqui políticos, recebeu empresários, recebeu gente que é a cara do anuário, porque o anuário é múltiplo, são 14 capítulos, várias dimensões. Impossível falar de qualquer uma dessas dimensões sem buscar a presença da UFC em cada uma dessas áreas, ou seja, essa pluralidade, essas múltiplas áreas da universidade a tornam muito importante. Pergunto ao senhor, nesses 70 anos da universidade, em que o senhor é o reitor, qual a leitura que o senhor faz dessa dimensão da UFC, olhando para frente, não só até agora? Bom, de fato, é uma universidade grande, uma universidade robusta, né? É bom que se diga que a UFC só se completou enquanto universidade em todas as áreas do conhecimento no século XXI. Apesar de ter nascido, se a gente usa o curso de Direito, a Faculdade de Direito como referência, 1903, curso de Direito, 121 anos. Depois a gente tem, em 1916, Farmácia e Odontologia. Depois, em 18, a gente tem Agronomia. E depois, em 48, a gente tem Medicina. Essas instituições formaram a UFC inicial. E quando ela foi criada, ela se dedicou muito à engenharia, né? O campus do PC, por exemplo, quando nasce na década de 60, ele nasce muito focado em ciência básica e engenharia. Somente no século XXI, a gente tem a universidade que se abre mais para as artes, né? A gente o Malk, né? Não, o Malk não, ele fez 60 anos. Mas o século XXI consolidou isso? Artes enquanto formação, tá, né? O ICA, por exemplo. O ICA, eu citaria um curso que está presente na origem de todas as antigas universidades, que só começou a existir na UFC em 2001, filosofia. Né? Ou seja, a filosofia só começou a existir na UFC em 2000, tanto que eu fiz filosofia na UES. Tá. Por que demorou tanto, hein? Pois a mesma pergunta a gente faz, por que demorou tanto a ter um curso de dança, de teatro, né, de cinema? Então, eu diria que a universidade nasceu com essa vocação para ciência básica e engenharia, né? Ela nasceu no contexto do desenvolvimentismo brasileiro, portanto, ela nasceu para dar uma resposta muito operacional, né, muito pragmática mercado de trabalho, ao mundo do trabalho, ao mercado de trabalho, e eu acho que por isso foi deixando para depois a contratação de professores para essas outras áreas, né? Ciências sociais é uma área antiga, né, letras, mas muitas áreas de ciência da cultura, ciência das artes, no século XXI. O senhor diria que essa ideia de fruição, ela passou a ser percebida de maneira, por assim dizer, mais profissional nesse século versus uma visão mais pragmática da engenharia do século XX? Bom, eu acredito que o contexto histórico do próprio país, né, a gente viveu uma crise forte na década de 80, né, nas áreas, principalmente na área de economia, e a gente passou a sentir muita falta de conceitos, né, de segurança conceitual para falar do mundo, para interpretar o mundo. E a partir disso eu acho que a gente deu conta também de ir atrás de áreas que a gente não tinha. Eu daria um excelente exemplo também.
O Ceará é banhado pelo Oceano Atlântico, né? Mas também é do século XXI, os cursos que tratam de mar, oceanografia, por exemplo, né? Apesar do Labomar ser mais antigo, né? O Labomar, enquanto laboratório de pesquisa, né, é bem antigo, mas não tinha formação em graduação para isso. E aí a gente vê que a universidade ela se redescobre, né, com esses cursos. Ela se redescobre como uma universidade que precisa seguir uma tradição para se manter universidade. Eu gosto muito de dizer isso. Nenhuma universidade vai se sustentar por mais 100 anos, 200 anos, se ela não assumir como a sua missão fundamental a conquista da autonomia humana. Por quê? Porque a formação técnica, a formação profissional, estritamente falando, que na origem não era o objetivo da universidade, pode ser feito por outras instituições não universitárias. Tá. Eu não preciso da universidade para formar engenheiro, eu não preciso da universidade para formar médico, né? Eu preciso da universidade para formar um engenheiro que tenha visão de conjunto, preciso da universidade para formar médico que compreenda a sociedade, a sua inserção enquanto médico nesse mundo, e isso vale para todas as profissões. Então a universidade não é um lugar simplesmente de formar profissionais, é um lugar de formar profissionais engajados na sociedade, capazes de compreender esse seu lugar no mundo de trabalho de ação, né? E eu acho que a Universidade Federal do Ceará, ela despertou para isso mais recentemente, né? Mais no século XXI. Assim, dá para dizer assim, as crises, os contextos históricos, com certeza influenciaram muito isso, né? Eu acho que toda aquela coisa de quem viveu a virada do novo milênio, do novo século, toda uma discussão que a gente tinha naquela época, chamou atenção para o fato da UFC ainda ser naquela época uma instituição muito pragmática, muito voltada para o mercado, né? E muito refém, inclusive, disso. Quando o senhor fala nisso, me vem à cabeça um fenômeno que acontece na sua área de graduação, que é a TI. Muita garotada está conseguindo, entre aspas, se formar, né? Eu falo entre aspas porque, a despeito da academia, eles são aptos a tocar projetos e tocar a vida como profissionais sem a universidade, num utilitarismo. Então, pergunto, como é que a universidade ela acompanha um ritmo que é do mercado versus a lógica que o senhor fala que não é só formar o engenheiro, não é só formar o técnico? Bom, é uma dificuldade que a universidade tem, né, de fazer esse acompanhamento. Ela precisa que o estudante fique presente na instituição e viva a instituição de uma forma mais inteira. Coisas que parecem pequenas, né? Um estudante na universidade ele não pode ir para o curso de jornalismo simplesmente para ir para a aula de jornalismo. Ele tem que ir para a aula de jornalismo e fazer cultura francesa, cultura alemã, ele tem que ir atrás de jogar, né, na área de esportes, ele tem que buscar conferências e palestras que estão acontecendo no seu entorno, né, no caso do jornalismo, está acontecendo ali na sociologia, na antropologia, na história, no direito, na economia, porque se ele não faz isso, né, ele perde essa dimensão que eu chamaria de dimensão propriamente universitária, tá certo? E fica num mundo que daqui a pouco perde o sentido. Eu daria um bom exemplo para a minha área, né? Eu sou de uma geração em que a computação era o melhor curso do mundo, era a promessa de futuro. Ainda é hoje, do ponto de vista do mercado, né? Do ponto de vista do mercado é altíssima demanda, né? Mas na minha época eu me lembro que os primeiros lugares gerais do vestibular estavam na minha turma e muitos saíram, né? Ou seja, muitos se formaram e foram para outras áreas e muitos, enquanto estavam ali, não conseguiram nem se formar porque já foram consumidos pelo mercado. Então, assim, o que faz a gente ser universitário é muito mais do que simplesmente estar no curso. É o modo que você faz esse curso na universidade, né? Com a rede de relações, de contatos, de saberes que a universidade traz. Se a gente não aproveita isso, e a universidade precisa o tempo todo estar aprendendo a fazer isso, porque há uma tendência natural ao isolamento, né? Há uma tendência natural a você ficar no seu quadradinho, né? Isso subtrai sentido de estar ali, né? Então, afinal de contas, na área de computação, por que eu vou ficar assistindo aula se eu tenho outras possibilidades de aprender, né?
Então perde o sentido, a pessoa vai embora, né? Resumindo, o senhor diria que é uma formação humanista que faz a diferença na academia? Seja qual for a área? Eu diria que é uma formação mais do que humanista. Eu diria que é uma formação universalista. Tá? Por que eu digo que é mais do que humanista? Porque o humanismo ainda é um subconjunto. Né? Ou seja, o sentido, se a gente pensar, por exemplo, em natureza hoje, na relação entre sociedade e natureza, se a gente pensar na crise ambiental que o mundo vive, a gente vai ver que foi por excesso de humanismo que tudo isso aconteceu. Certo? Há um antropocentrismo que predominou, colocando o humano no centro da cena histórica, e esse antropocentrismo terminou roubando sentido também. Então eu diria, a universidade é o lugar da conquista do universal. Né? Então se você fala humanismo no sentido do potencial do ser humano enquanto todo, é isso, né? Mas é o lugar da gente descobrir a diferença, descobrir o outro, a alteridade, né? E conseguir transitar no mundo todo. A universidade deveria ser o lugar onde a gente aprende isso. A universidade tem 70 anos, é um ano de comemoração, e quando eu falo na Universidade de Coimbra da vida, 1290 lá, é muito tempo. A gente é uma universidade muito jovem, não é? Essa juventude, em que medida ela é um ativo, em que medida ela é um limitador do que seria a força da universidade? Essa juventude é um ativo, sim, na medida em que a universidade ela tem o desafio de estar no mundo atual, de estar no mundo contemporâneo, né? Ela tem que ser também uma instituição inovadora, disruptiva, que consiga superar os problemas que o antigo nos deixou de herança, mas ela tem o desafio de conservar. Né? Não diria de ser conservadora no sentido pejorativo, mas ela tem o desafio de conservar. Porque se a gente não conserva, a gente perde exatamente isso que a gente está falando aqui. Essa identidade de ser universidade. A gente precisa conservar essa identidade para dizer assim, a universidade existe, tá, para que o ser humano, os estudantes, conquistem o universal que há em nós. Né? A universidade precisa ser um lugar de conquista de autonomia, de conquista de visão de conjunto, mas ela, ao mesmo tempo, ela precisa conciliar conservação com inovação. Né? Então, é um ativo ser uma universidade de 70 anos, na medida em que a gente tem mais disponibilidades, imagino, para inovar, né? Mais disponibilidades para experimentar o novo. Né? Mas, por outro lado, a gente pode ser mais volátil. Tá certo? De se despregar muito facilmente de coisas que não parecem importantes e que são muito importantes, inclusive para sustentar a identidade. Né? É o lugar do saber, é o lugar da ciência, do conceito, é o lugar da filosofia, tá certo? É o lugar de se trabalhar com princípios, né? de garantir, né? que haja uma proteção para a experimentação, né? Que a gente tenha liberdade de experimentar, liberdade de testar, né? Liberdade para ser laboratório de humanidade. Tá. Né? E aí eu faço um paralelo entre a universidade pública e o ensino superior privado. A gente teve um aumento na quantidade de estudantes do ensino superior privado, mas a gente sabe que a universidade pública tem um caráter que a diferencia das outras instituições, especialmente se não for universidade, se for no máximo um centro universitário, cujo foco é sobretudo o ensino e a pesquisa muito menos. Pergunto ao senhor, a universidade pública, ao tempo em que ela tem essa virtude, o que é que mais a emperra? É o peso do Estado? É a dificuldade que o Estado tem de dar conta numa agenda de educação que cobra muito no ensino fundamental? Bom, o que emperra a universidade pública? Se eu for falar numa visão agora muito mais gerencial que eu estou vivendo, né, emperra a universidade pública, às vezes, a lentidão para a conquista das condições de trabalho. Né? Eu tenho muita clareza que o potencial de geração de conhecimento que a gente tem está muito longe de ser conquistado, né, de se tornar ato, porque as condições elas são muito demoradas. Então,
Hoje, eu diria que o grande gargalo da universidade pública, ela está submetida a regulamentos, tá certo? Que tornam lento aquilo que precisa andar rápido, que nos submetem a determinadas regras de controle externo, tá? Que valem para vários outros entes, Tá. né? E não devem valer para a universidade na medida que a universidade tem essa característica de experimentação. Por exemplo, eu não posso fazer uma licitação para comprar agentes químicos, tá certo? Tendo o preço como o critério número 1 para comprar. Por quê? Porque a pesquisa que eu estou fazendo não pode usar, né, aquele agente daquela qualidade inferior. Tá. Né? E a norma, por exemplo, nos prende em relação a isso. Então eu diria, estou dando um exemplo Tá, só, claro. né, mas eu acho que a regulação da universidade, o modo que ela tem que seguir para respeitar normativos, né, a gente se sente emperrado, a gente se sente... Eu, por exemplo, fazer uma obra na universidade, eu tenho um desafio de fazer várias obras agora, tempo de uma licitação, né, é gigante, né? E isso desestimula. Assim como desestimula um pesquisador conquistar recursos para projetos grandes, tendo que ser submetido a um conjunto de regras, né, de desconfiança, que ele tem que ter muita perseverança para dizer, eu vou fazer assim mesmo, mas alguns desistem. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o que emperra no público não é o fato de ser público. Tá? O que emperra no público é a gente estar submetido a regulações atrasadas até. Né? Tá. Até há pouco a gente tinha uma lei, a 8666, que nos submetia a processos licitatórios, foi mudada agora, que era um terror. Né? Então é isso. Né? Eu, por exemplo, sou muito apressado, quero as coisas logo, né? Mas eu tenho que obedecer um ritual, né? Que se eu não obedeço, eu posso ter problemas lá na frente, e se eu obedeço, eu tenho que brigar muito comigo mesmo para não me desestimular. O que está na agenda dos 70 anos? Eu queria que o senhor falasse agora dessa agenda. Eu sei que tem livro que vai sair, biografia, tem uma caravana, tem doutora honoris causa para Maria Bethânia. Eu queria que o senhor falasse dessa agenda. Bom, nós estamos com uma agenda extensa, né, uma agenda boa, uma agenda que convida todo mundo para participar. Eu vou citar o que você já disse, a gente tem um filme que está sendo feito. O Volney, né? O Volney Oliveira, cineasta premiado, está fazendo o UFC 70 anos, que vai ficar pronto, segundo os planos, em abril de 25. O grande biógrafo brasileiro, Lira Neto, está escrevendo a biografia da UFC. Ex-aluno da UFC. Ex-aluno, né, de jornalismo, premiado também, né, escreveu biografias importantes, como do Getúlio Vargas, da Maísa, do Padre Cícero. Uhum. E vai estar escrevendo da UFC para entregar em dezembro, no aniversário da universidade. O grupo O Povo, com a Fundação Demócrito Rocha, está preparando para agora, para junho, iniciar uma caravana para abraçar o estado do Ceará, né, com ônibus, 2 ônibus, com pessoas especializadas, jornalistas, historiadores, fotógrafos, para registrar a passagem em cerca de 60 cidades, com transmissões ao vivo, entrevistas, visitas, muitas fotos. Daí a gente vai ter um documentário como resultado, vai ter um livro de fotografias desses percursos, Sertão, Litoral e Serra. A gente tem os títulos honoríficos, tanto para os ex-professores, já aposentados, que são os títulos de professores eméritos, e temos os títulos de doutor honoris causa para quem não é da UFC. Você citou um que a gente está muito feliz também de ter dado, que é para a cantora Maria Bethânia, que a gente deve ter a oportunidade de entregar em novembro, quando ela vier para fazer um show aqui. O presidente Lula recebeu o título de doutor honoris causa da UFC, também em dezembro. Quer dizer, ele foi otorgado, ele não recebeu, é isso? Ele recebeu do Conselho Universitário, mas okay. a entrega, né, a solenidade de entrega ainda não foi marcada. Espero que dê certo, porque faz parte, né, dos 70 anos.
A gente teve já uma programação na Assembleia Legislativa do Estado, que fez uma homenagem dos 70 anos. Temos uma programação para a Câmara dos Deputados em Brasília, para o Senado Federal em Brasília, né? E a gente vai ter uma programação cultural também muito forte, usando muito a concha acústica, o Corredor Cultural do Benfica, aos domingos. Fizemos recentemente, a editora da UFC está trabalhando muito nisso, lançamos o Aves de Arribação, do Antônio Salles, uma reedição, né? Por sinal, foi noticiada ontem, né, no jornal O Povo. Como o Antônio Salles, nosso nome de avenida, que é um grande escritor, é de Paracuru, a gente vai lançar esse livro em Paracuru agora em junho, dia 13. Né? E, assim, é uma programação que está aberta, tá certo? Vamos fazer, bom ter lembrado disso agora, um grande seminário do movimento estudantil. Como é que vai ser? A gente está reunindo as gerações do movimento estudantil da década de 60 até os anos 2000, né? Para fazer um seminário de 3 dias na reitoria, nos dias 7, 8 e 9 de agosto, tá certo? E aí a gente vai promover um encontro com temáticas diferentes de militantes do movimento estudantil dessas décadas, 60, 70, 80, 90 e anos 2000, né? Então, pessoas que foram dos centros acadêmicos, do Diretório Central dos Estudantes, que hoje são ministros, juízes, cientistas, profissionais das mais diferentes áreas, têm destaque social. Com isso a gente quer dizer assim, olha, o movimento estudantil é um lugar de formação também, né? De formação política. Então, uma programação tem até reitor especial. também do movimento estudantil, né? Tem reitor, tem governador, tem ministro do judiciário, tem desembargador, né? Reitor, só falou até ontem, né? Só lembrar que a gente está com um programa gravado. Ontem foi antes da nossa gravação aqui, no caso do Antônio Salles, do livro que o senhor falou. Com relação à agenda da UFC nesses 70 anos, tem um momento muito marcante que foi o anúncio, que coincidiu com os 70 anos, do novo campus, o campus Iracema. O senhor havia sinalizado, depois o povo confirmou isso, e a gente vai ter um campus Iracema lá na praia de Iracema, que inclusive ocupa a obra do aquário esse que nunca foi concluído. Queria que o senhor dissesse qual a ideia, o senhor já falou sobre isso, mas queria que o senhor recolocasse, qual a ideia da UFC para a ocupação dessa área na praia de Iracema? Qual vai ser a cara desse campus? Bom, o campus Iracema, Josélio, é bom que você diga, as tratativas iniciaram em 2023, mas ele se tornou realidade em 2024. Então, é um campus dos 70 anos da UFC, tá certo? E esse campus ele vai ocupar um espaço privilegiado, antigo, da Praia de Iracema, já quase no limite do centro, entre Praia de Iracema e o centro da cidade. Poço da Draga ali, né? Poço da Draga. Então, a gente tem alguns desafios. A gente tem os desafios de fazer a universidade chegar ali e fazer com que aquele lugar seja mais e mais aprazível, né? Mais e mais convidativo às pessoas para circularem por lá, para estarem lá, né? A universidade é uma instituição que chega e não vai mais embora, né? Não existe essa coisa de universidade desinstalada. Esse campus. Uma vez que a universidade chegou na Praia de Iracema, ela vai permanecer na Praia de Iracema. Então a gente precisa, a partir de agora, e vai fazer isso, abraçar a Praia de Iracema com seus problemas e tentar resolvê-los, né? Ajudar a tornar aquele lugar que é tão querido, do fortalezense, dos cearenses, é um lugar muito especial. Então, o que a gente quer? Que o campus Iracema, ele acompanhe uma certa identidade da Praia de Iracema. Então, o Labomar, Estudo de Ciências do Mar, estar lá tem tudo a ver, na beira do mar, né? Um centro tecnológico de ciências naturais que mostra os biomas, principalmente os biomas marinhos, vai ser instalado lá. Obviamente que é um lugar que a gente quer que tenha um centro de eventos da UFC. E a gente também está já conversando para que os cursos nossos na área de arte, né, se mudem para lá quando as instalações estiverem concluídas. Isso significa música, dança, teatro, cinema, gastronomia, né? Então tem a ver com a Praia de Iracema. Lá já é um bairro com muitos equipamentos culturais, né? Com uma vocação
turística, portanto, esse Centro Tecnológico de Ciências Naturais, ele tem o objetivo de estar aberto também às visitações turísticas. O que, de certa forma, aplaca a eventual rejeição que houve por não haver o aquário como âncora do turismo. Você está falando que mesmo operando como unidade acadêmica, ele pode ter esse papel também, porque vai ter acesso. Porque vai ter esse Centro Tecnológico de Ciências Naturais. A ideia é substituir as experiências que se teria com aquário molhado, né, com tecnologia. Então, experiências com o fundo do mar, né, experiências com animais marinhos, interação tecnológica. E aí tem um dinamismo bem maior do que teria se fosse um aquário. Né? Dificilmente você vai num aquário em algum lugar e volta lá um ano depois, tem muita coisa diferente. Né? Você não muda. Tecnologia não, a tecnologia ela vai se atualizando e mudando o tempo todo. Então, esse dinamismo do centro tecnológico vai estar instalado ali também. Né? E claro, a gente precisa, é minha ideia, construir residência internacional. A universidade está se internacionalizando cada vez mais. A gente precisa receber os estudantes de fora, assim como eles nos recebem no exterior, né? com residência. É um lugar especial para isso. A gente precisa de restaurante universitário, tá certo? De residência universitária. Então, assim, eu imagino que daqui a 10, 20 anos, o campus Iracema da UFC terá mergulhado, né, usar uma palavra que tem a ver com praia, mergulhado na praia de Iracema, né, e está misturado de tal forma com aquele espaço que ninguém consiga ver mais a praia de Iracema sem a UFC, sem o campus Iracema. E o custeio disso tudo, hein, reitor? Como é que o senhor pretende desenhar o custeio desses equipamentos novos? Estou falando de um novo campus, né? Bom, é sempre um desafio, tá? Eu quero dizer, eu não vou dizer mais que isso, mas eu mesmo estou muito empenhado, enquanto reitor, de encontrar saídas para a sustentação econômica das universidades. Todo ano a gente precisa brigar, né, no projeto de lei orçamentária para incluir os custos das universidades. Aí tem contingenciamento, aí é um trauma, e vai lá e briga para tentar salvar. O projeto de lei que a gente chama de PILOA é mudado já na LOA, que é a lei aprovada, né? A lei orçamentária nova. E mesmo a lei aprovada, todo ano, ela sofre mudanças, contingenciamentos. Então, assim, é muito complicado para uma instituição que precisa manter planejamentos, ter continuidade nos seus serviços, trabalhar assim. Então, eu diria que o fato do campus Iracema ser um campus novo não vai se diferenciar muito daquilo que a gente já faz. A gente vai incluir no nosso projeto de lei orçamentária, né, aquilo que é necessário para segurança, para limpeza, para energia, para o custeio do campus. Né? Tá. Assim como a gente faz quando abre o campus de Crateús, o campus de Quixadá, o campus de Sobral, Tapajé também, de Tapajé, de Russas. Né? É sempre um desafio. Mas eu acho que é um desafio bom. Né? A gente não pode recuar nesse avanço da entrega de serviço público de educação por conta de problemas, desafios de custeio. Né? Tá. Não se trata de irresponsabilidade, mas se trata de uma visão de que a gente precisa avançar e encontrar soluções para sustentar. Rapidamente, o hospital. O senhor herdou também um hospital, teve a negociação, a sua gestão passa a operar um hospital lá no Porangabuçu. Vai ser o hospital universitário. Isso. Tem uma estatal chamada EBSER que administra os hospitais. Isso faz com que seja mais tranquila a gestão do hospital universitário, essa mudança, é isso? É interessante, Jacélio, que você, como entrevistador, né, a gente segue uma tendência que é natural, tanto que é glamuroso um campus Iracema, né? Mas, assim, o hospital novo da UFC, né, do ponto de vista do vulto econômico, né, a maior obra que a gente pode entregar na nossa gestão. Nós recebemos uma dação em pagamento de um problema de dívida. O ministro da Educação, Camilo Santana, me autorizou a receber, né, o hospital. Uma autorização que significa que o MEC estará envolvido no financiamento da conclusão da obra. Né? E aí a gente está
licitando esse hospital agora em junho, que é um hospital que já tem 10 andares construídos e mais 5, são 15 andares. O nosso hospital antigo vai mudar quase integralmente para o novo hospital. E a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que gerencia já o nosso hospital, vai ser a encarregada de gerenciar o hospital novo. Só que em condições de serviço de alta qualidade, né, um hospital de fato com as exigências de saúde atuais. Ok. Reitor, teremos muito mais assuntos. Eu não acredito que ela vai terminar a nossa entrevista. Mas a gente volta a falar. O Anuário agradece a sua participação. Lembro que o capítulo especial é sobre a UFC, portanto, muito obrigado e parabéns pelos 70 anos. Quero agradecer muito, Jocélio, ao grupo, o povo, por colocar a UFC nesse capítulo especial, nesse ano tão especial para todos nós. Muito obrigado. Eu conversei com o reitor da UFC, o professor Custódio de Almeida, e como eu disse, o capítulo especial do Anuário do Ceará deste ano é sobre os 70 anos da UFC. Um texto primoroso da Bruna Forte, com muitos depoimentos, muita história, muita memória iconográfica também. Não deixe de conferir o capítulo especial do Anuário. Anuário, que é um livro com 680 páginas, 14 capítulos, um deles dedicado ao UFC. Você pode adquirir o Anuário pela cidade, em bancas, livrarias e acessar gratuitamente na internet. anuariodoceará.com.br. Eu lembro a você que esse programa marca o fim dessa temporada de programas de TV do Anuário do Ceará. Uma temporada com nomes diversos, de diversas áreas e, como eu disse no começo, certamente cada uma dessas áreas tem relação com a nossa Universidade Federal. A coleção completa dos programas você acessa no YouTube da Fundação Demócrito Rocha. Em formato podcast, você procura o conteúdo completo na sua plataforma de preferência. E ainda, você acompanha o Anuário no dia a dia pelo Instagram Anuário do Ceará e a Fundação Demócrito Rocha, Fundação Demócrito Rocha também no Instagram. Muito obrigado e sigamos com o Anuário. Vida eterna, vida longa para a UFC e também para o Anuário do Ceará. Tchau!